Eu nem percebi que estava acabando o tempo, que horror. Bom, passou Passa. rápido, muito rápido. Quando eu vi, ficou tudo mudo e vazio, eu digo, bah, caiu. É chatinho, né, Adrien? Confessa. Não, não muito. Fazer o quê? A parte pior é a anatomia, né? É, A anatomia é mais complicada. difícil. Aham. É, Porque em si os posicionamentos não vão ser difíceis. Tudo que for relacionado a crânio, cervical, tórax, vai entrar primeiro a cabeça, tá? E a outra, o que for relacionado de abdômen para baixo, vai entrar os pés primeiro. Então é só a gente conseguir gravar as posições. sim. Então, seguindo aqui, a anatomia então do osso temporal, tá? Parte escamosa, parte petrosa, processo mastoide. Aqui é o meato acústico externo, a entrada do ouvido, tá? Então, aqui a gente visualiza aonde que tá a mastoide, ó. Ela fica logo atrás a orelha, o ouvido, tá? Essa é a parte das células da mastoide. Aqui temos os ossículos do ouvido, tá? O ouvido médio, canal auditivo, e aqui é a colecestomia, que é a glândula. Então, aqui já visualizamos também a parte do ouvido, que vai ser próximo, geralmente é quase junto com a mastoide, tá? O canal auditivo, o tímpano, que geralmente a pessoa machuca quando vai limpar o ouvido com cotonete, tá? Tem que cuidar bastante. E aqui temos os ossículos do ouvido. Aqui a tróclea e o osso temporal. Então, a mastoide fica atrás do ouvido. Olha só, o menor osso do corpo, o estribo, tá? A bigorna, o martelo. E aqui o tímpano. Então, são ossículos muito pequenos mesmo, que fazem essa parte do nosso ouvido funcionar, tá? A anatomia, então, em imagens. As mastoides é muito fácil de visualizar, porque ele é um osso airado, como a gente chama, tá? Ele existe, é um pneumático, ele tem ar dentro. Então, vai aparecer assim a imagem da mastoide, ó, tá? Sempre vai ser após o osso occipital. Corte coronal, corte axial. Aqui temos um corte axial, mastoide esquerda, mastoide direita, tá? Seio. Aqui são os etimoides, que são vários. É um corte axial. Aqui, o algoritmo utilizado é para a parte óssea. Então, é o bone. Aqui visualizamos bem ela, então, as mastoides. Tá? Corte axial, algoritmo standard. Aqui somente focado
na parte do ouvido. Temos ouvido interno, células mastoides com ar, tá? Então tem bastante ar nela, principalmente no centro. Ossículos do ouvido, tá? Aqui para vocês visualizarem, ó, já terem uma noção do que é a ressonância. Essa primeira é um corte axial de crânio de ressonância. Fase T2, tá? Então, olha a nitidez da imagem em comparação com a tomografia. Da mesma região. Aqui está focado, que é essa região aqui, tá? Então, é muito melhor a nitidez, os detalhes são muito melhores. Porém, a única coisa é que o exame é bem mais caro, né? Tá? Então, aqui é um corte axial de tomografia, aqui um corte axial de ressonância T2. Aqui mais um corte axial mostrando as mastoides, mastoide direita, tá? Canal carotídeo, canal auditivo externo. A cóclea, bem direitinho, eu consigo visualizar ela. E as células da mastoide, corte axial. Aqui um corte axial, com a parte do ouvido, a mastoide está aqui, canal auditivo externo, canal auditivo interno, tá? Mais dois cortes, corte axial, corte coronal, tá? Mastoides, é esse osso pneumático com ar, tá? Canal auditivo externo, ossículos do ouvido e aqui também. Então, corte axial para ouvido, vai ser bem em cima do ouvido, tá? Corte axial nesse sentido. Porque eu vou fazer fatias como se fosse um pão fatiado, tá? O axial é cortes em fatias. Então, aqui tenho as mastoides, tá? Articulação do martelo e da bigorna, canal auditivo interno, o vestíbulo, a bigorna, bem pequenininho, minúsculo, o tímpano, aqui e aqui, canal auditivo externo e a mastoide sempre junto, ó. Então, praticamente, vai ser sempre quase solicitado o ouvido junto ou a mastoide junto, tá? Que a gente vai acabar pegando junto. Para o ouvido, então, o corte coronal vai ser nesse sentido, porque eu preciso fazer os cortes em fatias assim, ó, tá? Nesse sentido. Então, aqui é corte coronal. O algoritmo é o Boni. Aqui tem o martelo, ó, a cóclea. Bem direitinho a gente consegue ver.
tá? Aqui é outra, olha só que legal. As mastoides sempre juntos. Todos eles cortes coronais, janela bone, que é a janela para o osso. Não vou me atentar muito nessa parte da anatomia, tá? Mastoides, principalmente só o que é o nosso interesse. Dúvidas nessa parte? Acho que não, né? Porque a gente vai fazer, como eu falei, o paciente vai entrar de cabeça para qualquer incidência de crânio, tá? O laser vai ser posicionado sempre na LIO. O que a gente vai mudar é o nosso FOV, tá? Para fazer o scout, a gente deita o paciente lá, posiciona o laser e faz o scout do crânio. Aí que eu vou fazer a minha programação sobre a parte que eu quero. Se vai ser hipófise, se vai ser ouvido, se vai ser ATM, se vai ser mastoide ou se vai ser órbitas, tá? Ou se é crânio todo, ou seios da face, ou ossos da face. Tudo vai depender da solicitação médica, tá? Então, a órbita está indicado principalmente nos tumores, processos expansivos e nos traumas. O planejamento típico inclui dois planos, o axial e o coronal, com documentação em duas janelas, que é o bone e o standard. Importante o uso do contraste venoso na suspeita de lesão tumoral, na pesquisa de trauma da região orbitária, e reconstruções enriquecem a documentação do exame. Então, suspeita de tumor na órbita, trauma na região, a gente utiliza contraste, tá? Gostaram desse olho? Chique, né? Tem até o símbolo da radiologia no centro. A pupila é o símbolo. Mesma coisa, ó. Posicionamento paciente, head first, cabeça primeiro entrando no gantry, posição supino ou decúbito dorsal. A linha de posicionamento é a LIO, para a gente zerar o nosso tomógrafo, tá? Então, vamos dar início à aquisição realizando o scout ou escanograma, tá? Fizemos o nosso scout, então vamos fazer a programação, que vai ser o scout. Eu vou realizar, então, um AP e um perfil do crânio. O início dos cortes vão ser o teto do seio maxilar. Então, eu vou pegar todo o seio, aqui, seio maxilar, começo de baixo, tá? E o fim dos cortes vai ser o assoalho do seio esfenoidal. Então, eu tenho que pegar totalmente as órbitas dentro dessa programação de cortes. O FOV vai variar de 16 a 20 centímetros. O FOV é isso aqui, tá? Vamos utilizar 120 kV, 150 MA. A nossa documentação, então, vai ser o coronal com 20 imagens e opcional o sagital unilateral, tá? Número de cortes, mais ou menos 100 imagens por cada programação. Meio de contraste, sempre que solicitado ou quando se evidenciar massas na fase pré. Algoritmo de reconstrução vai ser o detalhe para partes moles e bone
para estudo ósseo, tá? Aqui eu vou fazer a minha programação no escanograma de sagital, que é o perfil, tá? Aqui é coronal, aqui sagital. Mesma coisa, só que como é órbita, eu não preciso vir até o final do crânio, tá? Então, vai ser o teto do seio maxilar até o assoalho do esfenoide. E eu não preciso me adentrar muito para dentro do crânio. Ele vai ficar na base da célula túrcica. Por quê? Porque eu tenho os condutos auditivos, não, desculpa, os condutos aqui das órbitas, tá? Então, eu tenho que ter todos eles nitidamente. A espessura do corte vai ser o fino, de 1 a 2 milímetros. O restante é a mesma coisa, o mesmo algoritmo de reconstrução. E aqui, então, a programação, tá? Os cortes, aqui são os coronais, com o algoritmo Bone para a parte óssea. Aqui os axiais, aqui eu consigo visualizar, ó, totalmente a órbita, com o canal. Então, é isso que eu preciso, ó. Ele vem até a hipófise, os cortes. Tá? Então, eu vou fazer cortes em uma órbita e depois eu faço na outra. Aqui, então, é o corte axial. E aqui vai ser o corte, a programação pro corte, qual? Coronal. Tá? Vamos voltar. Cortes, programação axial. Eu faço a programação no corte coronal, tá? Para mim programar meus cortes axiais, eu vou pegar uma imagem coronal. Para mim programar meus cortes sagitais, eu vou pegar uma imagem axial, tá? E para mim programar os meus cortes coronais, eu pego uma imagem axial também. Então, aqui é a programação para os cortes coronais, aqui sagitais, e aqui vai ser os axiais, tá? Então, a programação do corte axial para a órbita, eu pego uma imagem sagital e vou fazer a programação dos meus cortes. Plano axial. Aqui eu tenho as imagens. Aí ela vai aumentando, ó, tá? Aparecendo a órbita, o globo ocular, o nervo óptico das duas. Então, o paciente está bem posicionado. O cristalino do olho. Ó. Então, aqui é o algoritmo Detail, tá? E aqui vai ser o Bone. Para mim programar a órbita no plano coronal, eu pego a imagem sagital e aqui vai ser a minha programação. Cortes coronais na estrutura. Então, aqui meu corte coronal primeiro, cristalino do olho, eu já visualizo. O globo ocular. E vem vindo, ó. Tá? Então, esses são cortes coronais das órbitas. Então, para realizar a órbita, a gente vai realizar
a realização do exame nos planos axial e coronal, janela para partes moles, que é o detalhe. Importante o uso de contraste endovenoso na suspeita de lesão tumoral. Conveniente janela óssea nos casos de lesões ósseas e avaliar calcificações. Tá? Aqui, para mim fazer a reformatação nos cortes axiais. Tá? Então, eu pego a imagem sagital e vou fazer a fatiação como se fosse um pão fatiado, que é os cortes axiais. Plano coronal, pego a imagem sagital e vou fazer os meus cortes como se fosse verticais, tá? Então, aqui, alguns achados importantes na parte das órbitas. Nervo óptico, globo ocular, cortes axiais, tá? Algoritmo de reconstrução, detalhe. Aqui temos cortes coronais com o mesmo algoritmo, o detalhe. Corte axial, corte axial também, corte coronal, corte axial, axial, coronal, porém esse exame aqui não ficou legal, ficou movido, consigo visualizar essas linhas aqui, ó. Teve movimentação no exame. Acabamos essa parte. Chatinho? Bastante. Podem falar. Complicado. Tem que prestar bastante atenção, né? Sim, vocês vão ter que revisar bastante essa matéria. Se vocês quiserem, no caso, fazer a tomografia. Mais para frente, né? Vocês vão ter que estudar mesmo. Porque não é uma matéria... Não vou dizer para vocês que é fácil, porque não é. E a tomografia é um pouquinho pior. Não assustando vocês. Deixa eu achar aqui a minha atividade para a gente começar, então, fazer a nossa revisão. É complicadinho, mas nada que não se aprenda. Tudo a gente consegue aprender. Verdade. Ninguém nasce sabendo e não vem com essa que eu não consigo aprender, porque todo mundo consegue, tá? Então, não se apavorem, por favor. Quero ver só. Não se apavora. Não se apavora. Não sei se vocês vão querer pegar um papel para anotar, porque essa atividade eu já deixei lá na plataforma para vocês também, tá? Aí o que vocês podem fazer? É só para a gente revisar, tá? Então a gente vai analisar as imagens abaixo e vai responder. Em que plano ela se encontra, que vai ser o plano sagital, coronal ou axial. Qual o exame? Se é TC de crânio, abdômen, tórax, mastoide, órbita, tá? E qual o filtro que foi utilizado? Tá? O Lung, o Standard, o Boni ou o EDG, tá? Mas eu vou ajudar, a gente vai conversando, é pra gente relembrar tudo, tá? Então, vocês podem fazer o seguinte, ó. Coloca imagem 1, se vocês quiserem anotar, para vocês terem depois as respostas. Coloca a imagem 1 e vamos começar. Então, analisando essa imagem.
tá? Com o que a gente acabou de ver agora. Em que plano ela se encontra? É um corte sagital, coronal ou axial? O que vocês acham? Eu tô vendo o paciente na minha frente, tá? Então, ele tá no mesmo plano que o meu, frente a frente. É um plano coronal, tá? Não. Coronal. Qual que é o exame? O que eu estou visualizando? Vamos analisar. Seio maxilar, tá? E vai iniciar o seio frontal. Cortei a calota craniana, que não é meu interesse no exame, e nem a mandíbula. Então, isso será um exame de seios da face, tá? Uma tomografia de seios da face. Qual que é o filtro que foi utilizado? O que eu visualizo mais aqui? Parte óssea, né? Então, foi o filtro Boni. Tranquilo? Essa bonetinha. Não tem problema. Pode se ajeitar, pega outra, eu espero. A gente tem tempo. Nem esquenta a cabeça. O que vocês acham, meninas? Essa revisão vai ajudar vocês? Ninguém fala comigo. Isso é triste. Calma aí, calma aí. Se tu precisar que eu repita, é só pedir aí, tá, Elson? Tá. Que a gente repete de novo. Ah, que bom, Tuane. Então, vamos lá. Porque isso aqui, principalmente, é o que vocês precisam ter uma noção. Qual que foi o corte, qual o algoritmo que foi usado para reconstrução, tá? E qual o exame. Pelo menos isso a gente precisa saber, tá? Mesmo que toda a anatomia a gente não saiba, mas eu olhando para o exame, isso foi visto tal estrutura, então é tomografia de tal parte. Tomografia de face? Seios da face. E qual filtro? O Boni, parte óssea. Boni. E o plano é o coronal. Coronal. Tá? Então, vamos seguir para a próxima. Sem pressa. Um pouco das estruturas vocês sabem, já tiveram as técnicas de raio-x, né? Não chegaram a ter presencial, mas tiveram a parte teórica ou tiveram presencial? Presencial, acho que foi. Ah, foi presencial? Ah, então vocês já sabem. Um pouco da anatomia. Em que plano se encontra essa estrutura? O que a gente está visualizando aqui? São vértebras da coluna vertebral, né? Sim. Tá? Qual a parte? Abdômen. Aqui Lombar. eu consigo... Oi? Lombar. Lombar. Isso aí. Eu consigo visualizar aqui o sacro, tá? E aqui L5, L4, L3, L2, L1. Então, é a coluna lombar. O plano que ela se encontra, sagital. Porque eu estou visualizando ela de perfil. Tá? E qual o filtro que foi utilizado? O que eu estou vendo mais aqui? Parte óssea, né? Sim. Então, vai ser o Boni. Boni também. Boni também.
E essa próxima? Que plano se encontra? Qual o corte? Coronal, sagital ou axial? Axial. Isso aí! Muito bem. E qual o exame? Vocês acham? De abdômen? Isso. Por quê? Porque eu estou visualizando o rim, o fígado. Opa, vai cair daqui a pouquinho. O baço, intestino, com ar e fezes, tá? Então, é um corte de abdômen. E o filtro? O que eu visualizo mais nele? Não sei. O que está mais nítido para nós? A parte óssea, ó. Tá? Verdade. A parte de detalhes eu não consigo visualizar direito, que é o importante também, né? Então, esse é um filtro Bone para a parte óssea de arcos costais, tá? E coluna. Mas a parte de interesse, que é a parte interna, não ficou bem nítida. Por isso que é o Bone. Tá? O Bone não fica nítido partes moles. Mole. Essa próxima. Qual o plano dela? Qual o corte? Axial, coronal ou sagital? Coronal. Axial. Isso. Axial também. E o que vocês estão vendo ali? Vocês acham que é qual parte? Qual exame? Ó. Bom, minha cabeça falou que isso é um queixo, né? Isso. É um queixo. Aqui é a parte da mandíbula. E aqui a coluna cervical. Tá? Então, que região vai ser? Parte de pescoço. Existe tomografia de pescoço e não cervical. Tem cervical e tem a de pescoço. Para cervical, eu não pego mandíbula, tá? Por que eu tô pegando aqui? Porque eu preciso verificar todas as partes moles do pescoço, principalmente a parte anterior, que é tireoide, tá? Para verificar se existe algum linfonodo que está aumentado. Então, o exame é tomografia de pescoço. Para partes moles. Daí o meu interesse não é a parte óssea, não é a cervical. Por isso que eu pego desde a mandíbula. Ó, vocês estão vendo que aqui, ó, eu consigo definir bastante a parte de linfonodos todos. E o filtro? O filtro? Bone também tem. Isso. É o Bone. Continuamos com o Bone ainda. Ó, parte óssea tá nítida. Então, sempre vamos fazer todos os cortes. O Bone, ou Standard, Bone, ou EDG, e Bone, ou Detail. Tá? Vai depender sempre a parte de estrutura que a gente realizou tomografia. Essa a gente viu hoje. Ó. Maxilar aí. Não. O que é aqui? O carrinho que a gente chama quando abre a boca. ATM. Tá? Aqui uma e aqui a outra. Então, esse aqui é um plano coronal. Ele tá de frente para mim. Sim. Aqui já vou conseguir visualizar a hipófise. Tá? Corte coronal.
O exame, tomografia de ATM. Está focado na ATM. E o filtro é o Boni também. Agora a gente mudou de filtro. Qual o plano que se encontra? Excel. Axial? Isso. Certinho. Qual a estrutura que a gente realizou a tomografia? Ó, O rins. que vocês acham? Ó, o que eu estou visualizando aqui? Parte pulmonar e coração. Tá? Então, é uma tomografia de tórax. Vai dizer que não é bom fazer uma revisão assim, que a gente consegue gravar a imagem com o exame daí, né? Pois é. Bem Sim. melhor do que só ficar dando aula. Qual, então, o exame? Tomografia de tórax. E o filtro? Agora o filtro mudou. Ai, acho que eu esqueci de pôr ele lá. Não, acho que eu coloquei sim. Que é o de partes parênquima pulmonar. É o lung. Tá? Lung. Que aí eu visualizo todo o parênquima pulmonar, que é essas ramificações bem nitidamente, para mim saber se o paciente tem alguma alteração no pulmão, como COVID, pneumonia, tá? Então, quando a imagem fica clara e eu consigo visualizar as ramificações do pulmão, o algoritmo de reconstrução, então o filtro, é o lung. Se eu não visualizo bem as ramificações, foi utilizado o standard. E se eu visualizo somente parte óssea dos arcos costais, e aqui fica preto, foi o Boni. Tá? Vamos lá. Qual plano se encontra esse corte? Eu vou pular. Vai passar? Eu vou dar uma dica para vocês, ó. Seio maxilar. Aqui tá tomado de inflamação. E aqui é o nariz. Aqui é o osso vômer, tá? O cara tem sinusite, então. E aqui tem provavelmente uma sinusite, tá? Então, já sabe que é da face. Se eu estou visualizando esse corte assim, é um axial. Tá? Aqui está o nariz. E eu estou visualizando para dentro, foi feito o corte aqui. Como se fosse uma fatia de pão. Tá? Então, o corte, o plano que se encontra, axial. O exame, seios da face. Aqui o seio maxilar. E o filtro? Eu consigo visualizar que tem líquido, tá? Então, é o standard. Não é mais o Boni, porque o Boni ele fica a parte preta toda aqui e a parte óssea branca. Então, esse é o standard. Não, vai cair, tem menos de 1 minuto. Já vamos entrar lá na outra, então. Uns 10 minutinhos, tomar uma aguinha, que eu já tô com a garganta seca. E aí a gente volta, tá? Ok.
5, 10 minutos, tá? Não precisa demorar muito para nós não se estender. Então tá. Ok. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho.